Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Venha comigo. Nessa videoaula eu vou mostrar como encontrar a inversa de uma matriz. Porém, antes da gente tratar do tema matriz inversa, é preciso que o aluno domine duas habilidades que são muito importantes nesse processo, que é saber o que é uma matriz identidade e saber efetuar a multiplicação de matrizes. Então, inicialmente, vamos ver aqui o que é uma matriz identidade. A matriz identidade é aquela em que na diagonal principal os elementos são todos 1 e os demais elementos são todos 0. Veja, nesse caso aqui, nós vamos pegar uma matriz 2 por 2, ou seja, uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Veja, duas linhas, duas colunas. E observe, a diagonal, olha aqui, a diagonal principal, ela é toda composta por números 1. Olha aí, ó. A setinha e os números 1 todos na diagonal principal. Os demais são todos 0, olha, 0 e 0. Vamos agora verificar também como é uma matriz 3 por 3 identidade. Essa matriz tem uma diagonal principal composta por números 1, olha aí, ó. E os demais elementos dessa matriz são todos números 0, né? Matriz 3 por 3, 3 linhas, 1, 2, 3. 3 colunas, 1, 2, 3, e tem a diagonal principal composta por números 1, e os demais elementos são todos zeros. Isso que é uma matriz identidade, ok? Outra habilidade necessária para se encontrar a inversa de uma matriz é saber efetuar a multiplicação de matrizes. Por exemplo, dadas as matrizes A com os elementos menos 2, 1, 0 e 3, e a matriz B com os elementos 5, 4, 3 e 1, o produto dessas duas matrizes, a multiplicação dessas duas matrizes, nós vamos efetuar aqui agora. A gente multiplica a primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Multiplicação é assim, olha, primeira linha da primeira matriz em questão, que é a matriz A, pela primeira coluna da matriz B, ok? E como proceder essa multiplicação? Multiplicamos cada elemento pelo seu correspondente. O menos 2 corresponde ao 5 aqui, então o primeiro elemento da primeira linha aqui é o menos 2 vezes o primeiro elemento da primeira coluna, que é o 5. Olha aqui, ó, menos 2 vezes 5. E somamos com a multiplicação do segundo elemento da primeira linha pelo segundo elemento da primeira coluna da matriz seguinte. Então, 1 vezes 3, está aqui expresso. Agora, pegamos aqui a segunda linha da primeira matriz, olha, e multiplicamos pelos elementos da primeira coluna da matriz seguinte. 0 vezes 5 e o primeiro elemento aqui foi pelo primeiro e aqui o segundo pelo segundo. Olha, o segundo elemento da segunda linha pelo segundo elemento dessa primeira coluna aqui. O 3 vezes o 3, olha. E assim a gente vai. Agora, nós já multiplicamos pelos elementos da primeira coluna. Vamos fazer tudo de novo pelos elementos da segunda coluna. Menos 2 vezes 4. Primeiro de um lado, primeiro do outro, né? Mais 1 vezes 1, ok? Segundo elemento, segundo elemento. Pegamos agora a segunda linha, o primeiro daqui vezes o primeiro daqui, e o segundo daqui vezes o segundo daqui, ó. E agora é só voltar e efetuar aqui as operações. Menos 2 vezes 5 dá menos 10, 1 vezes 3 dá 3, 0 vezes 5, 0, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 4, 0. 3 vezes 1, 3. Agora, menos 10 mais 3. Menos 10 mais 3, menos 7. 0 mais 9, 9. Menos 8 mais 1, menos 7. 0 mais 3, 3. Só juntá-los aqui agora.
beleza? Já que fizemos uma pequena revisão de matriz identidade e de como multiplicar matrizes, vamos agora à matriz inversa propriamente dita. A vezes B é igual à matriz identidade. A matriz inversa a gente representa por A elevado a menos 1. E no caso aqui, IN, quer dizer, matriz identidade, e esse N, quer dizer, de N linhas e N colunas. Ela pode ser uma matriz 2x2, 3x3, 4x4, né? Então, I2 é quando a matriz identidade tem duas linhas e duas colunas. Aqui, ao invés de colocar 2 duas vezes, a gente coloca uma vez só. Como ela é uma matriz quadrada, já expressa que tem duas linhas e duas colunas. E olha que essa diagonal, ela é composta por números 1, conforme a gente viu na revisão. No caso, vamos pegar também uma matriz 3x3, uma matriz quadrada. A matriz identidade é uma matriz quadrada 3x3. 3 linhas, 1, 2, 3 e 3 colunas. 1, 2, 3. Aqui mais uma pequena revisão, né? Os números da diagonal principal, olha, são todos números 1, ok? Agora, vamos partir aí para o primeiro exemplo. Caso exista, determine a inversa da matriz A, cujos elementos são 3, 1, 5 e 2. Então, como a gente viu aqui no exemplo, a gente precisa, se existir a inversa da matriz A, é x, A, B, C, D. Por que isso? Porque eu ainda não sei a inversa, quais elementos que compõem ela. Tal que A vezes x é igual a matriz quadrada 2x2 identidade, né? Agora, nós vamos pegar aqui A vezes uma matriz qualquer, quer dizer, a matriz inicial que a gente chamou de A, de quem se procura a inversa, multiplicar ela por uma outra matriz, que a gente chama de matriz inversa, e vai ter que dar a matriz identidade 2x2, porque tem duas linhas e duas colunas. Olha, a matriz A é a matriz inicial, da qual se procura a matriz inversa, vezes a sua inversa vai dar sempre uma matriz identidade, se existir a inversa dessa matriz. Então, a matriz A é essa aqui que a gente já conhece, 3, 1, 5, 2. A matriz X aqui, X porque eu desconheço os valores da matriz inversa AA. E eu sei que uma vez a outra tem que dar a matriz identidade, que tem a diagonal principal composta por números 1. E aí eu vou efetuar a multiplicação. Como? Como a gente já viu na revisão, primeira linha por primeira coluna. 3 vezes A, 3A e 1 multiplicado por C. E isso tem que ser igual a esse elemento que é correspondente aqui, ó, da primeira linha, primeira coluna. Está na primeira linha, primeira coluna. Então, o elemento correspondente é o que está na primeira linha, primeira coluna da matriz identidade. Agora, eu vou pegar também esses elementos, né? 5 vezes A, mais 2 vezes C. Segundo dessa linha, segundo dessa coluna. Mais 2C. Tem que ser igual esse elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Olha, segunda linha, primeira coluna. Então, montei um sisteminha de equações do primeiro grau com duas variáveis. Agora, a hora que eu multiplicar isso pela segunda coluna, eu monto outro sisteminha. 3 vezes B, né? Tem que ser o primeiro dessa linha, o primeiro dessa coluna. 3B. Uma vezes D, que é o segundo dessa linha, segundo dessa coluna. E vai ter que ser esse elemento que está na primeira linha. Olha, primeira linha, segunda coluna. Que essa aqui é a segunda coluna. Agora, 5 multiplicado por B e esse 2 multiplicado por D, mais 2D, é igual a 1. Montei o sisteminha, agora voltando lá no 8º ano, sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, é possível resolver pelo método da adição, no qual a gente elimina uma das letras aqui na saída. O caso aqui, por exemplo, eu vou dobrar essa primeira equação e vai ficar 6A mais 2C mais 2. Olha, dobrou. 3 vezes 2, 6A mais 2C, porque está dobrando tudo, mais 2. E a segunda, eu vou inverter o sinal dela. 5A fica negativo, 2C fica negativo e 0 é neutro, né? Continua 0. Por que fazer isso? Porque aqui eu vou ter a possibilidade de eliminar uma das variáveis para encontrar o valor da outra. No método da adição, esse deve ser sempre o meu objetivo, eliminar uma das variáveis para assim possibilitar encontrar o valor da outra. 6A menos 5A, A.
2C, um anula o outro, porque um é positivo, o outro é negativo. Então, já encontrei o valor do A, que é 2. Volto lá, em qualquer uma das equações, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa, e utilizo esse valor do A para achar o B. No caso aqui, eu vou pegar essa primeira equação, ó, 3 vezes A, agora vai ser 3 vezes 2, porque o A vale 2. Então, 3 vezes 2 mais C igual a 1. Era 3A, como A vale 2, 3 vezes 2, que é 6 mais C igual a 1. O C é igual a 1, menos 6, que o 6 era positivo, ficou negativo ao trocar de lado da igualdade, C é igual a menos 5. Então, no primeiro sistema já achei o valor de A e de C. Vou para o segundo sistema e faço a mesma coisa. Esse virá menos 2D para matar esse, ou eu posso igualar esses dois. Aqui nesse caso é mais fácil mexer no D. Então, se eu multiplicar aqui por 2, vai ficar 6B, dobrando aqui vai ficar 2D, o 0 se dobrar continua 0. Nessa segunda equação eu multiplico por menos 1 para inverter o sinal dos termos. Então, fica menos 5B, menos 2D e menos 1. Ao multiplicar esse menos 1, ele tem que ser multiplicado por todos os elementos dessa equação. Olha, multiplicou pelo 5, ficou menos 5. Multiplicou pelo 2, ficou menos 2. Multiplicou pelo 1, ficou menos 1. Agora ficou fácil. 6B menos 5B, B. 2D menos 2D, cancela. Esse é o objetivo da subtração aqui. Um termo anular o outro e assim eu achar o valor de uma das letras. De posse desse valor, volto em qualquer uma das equações, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa, e utilizo esse valor. No caso aqui, ó, eu estou utilizando esse menos 1 nessa equação. 3 vezes B é 3 vezes menos 1, que deu menos 3, mais D igual a 0. D vai ser igual. Esse 3 era negativo, passou para lá, positivo. D igual a 3. Agora que eu já tenho os valores para todas essas letras, a matriz inversa de A vai ser o quê? No lugar que antes era A, agora nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2. No lugar que antes era B, nós vamos ter agora o quê? B vale menos 1, então menos 1 aqui. No lugar que era C, nós vamos ter menos 5. E no lugar que era D, nós vamos ter 3. Então, a matriz inversa dessa matriz A é exatamente essa matriz que eu chamei de X e que agora encontrei esses valores. Agora que você já viu um exemplo de como encontrar a inversa de uma matriz, vamos à resolução aqui de um probleminha de vestibular. Esse problema caiu na Universidade Federal do Ceará e diz o seguinte: dadas as matrizes A igual a 1, 2, 3 e 2 e P igual a 1, 1, 3 menos 2, determine o produto P vezes A vezes P elevado a menos 1. Ou seja, a matriz P vezes a matriz A vezes a inversa da matriz P. Primeiramente, nós vamos procurar esse produto P vezes A. A matriz P é essa aqui em amarelo, 1, 1, 3 menos 2, vezes a matriz A, agora aqui 1, 2, 3, 2. E a multiplicação vai ficar, conforme a gente já viu, a primeira linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da segunda matriz. Aí, esse primeiro vezes esse primeiro, 1 vezes 1, mais 1 multiplicado por 3. E o mesmo nós vamos fazer agora com a segunda linha, 3 multiplicado por 1. E o segundo, menos 2, multiplicado por 3, que é o segundo. O mesmo agora vamos fazer com as linhas da primeira matriz e a segunda coluna da segunda. Então, vai ser 1 multiplicado por 2 e o último 1 aí multiplicado pelo último 2 da coluna da segunda matriz. Agora, a segunda linha da primeira matriz, o 3 pelo 2, que é o primeiro elemento, e o menos 2 pelo 2, que é o segundo elemento da segunda linha da segunda matriz. Voltando aí a resolução, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 3, menos 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 2, menos 4. Agora, juntando aí 1 mais 3, 4. 3 menos 6, menos 3. 2 mais 2, 4. 6 menos 4, 2. Agora, nós já temos um produto P vezes A. Ok? Vamos guardar esse produto P vezes A ali, ó. Agora nós vamos procurar aí a inversa da matriz P. E o que é a inversa da matriz P?
P vezes P inverso tem que ser igual à matriz identidade 2 por 2. 2 por 2 porque essa matriz é 2 por 2. P é a matriz inicial vezes a inversa da matriz P inicial tem que ser igual à matriz identidade 2 por 2, como a matriz P é. Agora, a matriz P é composta por o quê? 3 menos 2, está aí. Vezes a matriz identidade, que eu não sei quanto é, por isso colocamos aqui A, B, C, D, até descobrirmos. Tem que ser igual à matriz identidade. E o que é matriz identidade? É uma matriz cuja diagonal principal é composta por números 1 e os demais elementos são 0. Agora vamos à multiplicação. Primeira linha por primeira coluna. Primeiro elemento por primeiro elemento. 1 vezes A, 1A. Segundo elemento da primeira linha por segundo elemento da primeira coluna na outra. 1 vezes C, C. E aí vai dar esse elemento aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna, que é o elemento 1. O mesmo nós vamos fazer entre essa segunda linha e essa primeira coluna. 3 vezes A, 3A, e menos 2 vezes C, menos 2C. E vai ser igual a esse elemento. Agora vamos fazer o mesmo com a segunda coluna e montar um outro sisteminha. Primeiro pelo primeiro vai dar 1 vezes B, B. O segundo, que é 1, vezes o segundo, que é D, vai dar 1D, ou simplesmente D. E isso vai ser equivalente ao elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Olha, primeira linha, segunda coluna, que é o 0. Multiplicando a segunda linha da primeira matriz aqui, 3 vezes B, 3B. Menos 2 vezes D, menos 2D. É o primeiro elemento pelo primeiro elemento, segundo elemento pelo segundo elemento, ok? E vai corresponder a qual aqui na matriz identidade? O número 1. Montando o sisteminha, como você já viu, a gente utiliza um método da adição, em que a gente elimina uma letra. Nesse caso, nós vamos dobrar os elementos dessa equação. O A virou 2A, o C virou 2C e o 1 vira 2. E preservar a segunda. Assim, a gente já consegue eliminar aqui 2C com menos 2C. Então, 3A com 2A, 5A. Esse elimina esse, sobrando somente 2. Ou seja, A igual a 2. O 5 que estava multiplicado vai para o segundo membro dividido, 2/5. Nós temos agora o A valendo 2/5. Voltamos em qualquer uma das equações. Pode ser aqui, 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 aqui. A gente pega mais simples, é claro. Então, vamos aqui, no lugar que era A, essa é mais simples, né? 2/5 mais C igual a 1. Esse 2/5 agora vai negativo para o segundo membro. E agora, tirando o menor múltiplo comum, dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador, né? 5 menos 2, 3. C é igual a 3/5. Agora vamos fazer o mesmo aqui no segundo sisteminha de equações do primeiro grau com duas variáveis. Aqui nesse caso a gente vai dobrar também essa primeira equação. A gente vai dobrar seus elementos. 2 vezes B, 2B, 2 vezes D, 2D e 2 vezes 0, 0. E manter essa segunda, porque assim eu já consigo dois opostos aqui. Usam dizer que os opostos se atraem, mas nesse caso é o contrário, os opostos se eliminam, né? Então, 2B com 3B, 5B, um elimina o outro aqui, e aqui dá 1, né? Na soma de 0 mais 1. E o B vai ser igual a 1, esse 5 é multiplicado, passa para o segundo membro dividido, então vai dar 1/5. Se eu tenho 1/5, eu volto em qualquer uma das equações, preferencialmente naquela mais simples, e utilizo esse 1/5 no lugar do B. Então vai ficar 1/5, que está no lugar do B, mais D igual a 0. Passando esse 1/5 de um lado para o outro, olha, ele que estava positivo antes da igualdade, vai negativo para depois da igualdade, ok? Agora que eu já tenho os valores para A, B, C e D, eu vou montar a inversa da matriz P, que vai ser o quê? O A, o B, o C e o D vão valer quanto? O A vale 2/5, o B vai valer 1/5, está aqui, ó. O C vai valer 3/5, olha aqui, C 3/5, e D igual a 1/5. Agora eu vou pegar a matriz P vezes A, que está aqui, que é essa primeira, vezes a matriz inversa de P. Então, primeira linha vezes primeira linha. 4 vezes 2/5, que é 8/5, olha, 4 vezes 2, 8, sobre 5,
numerador por numerador e denominador por denominador. É como se aqui houvesse 1. 4 vezes 2, 8. E 1 vezes 5, 5. Agora, 4 vezes 3 quintos, 12 quintos. Menos 3 vezes 2 quintos, menos 6 quintos. E 2 vezes 3 quintos, 6 quintos. Agora faço o mesmo com a primeira linha e a segunda linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda. 4 vezes 1 quinto, 4 quintos. 4 vezes menos 1 quinto, menos 4 quintos. Agora a segunda linha, menos 3 vezes 1 quinto, menos 3 quintos. O segundo pelo segundo aqui, 2 vezes 1 quinto, menos 2 quintos. Resumindo, nós vamos ter 8 quintos mais 12 quintos. 8 mais 12, 20. Olha, 8 quintos mais 12 quintos. 20 quintos é o mesmo que quanto? 20 dividido por 5 é quanto? 4. Agora, nesse caso aqui, 4 quintos positivos e 4 quintos negativos. 4 quintos menos 4 quintos, 0. Nesse caso aqui, menos 6 quintos mais 6 quintos, 0 também. E nesse caso, menos 3 quintos e menos 2 quintos, olha, eu devo 3 aqui, devo 2 aqui, então eu devo 5. 5 quintos, 5 dividido por 5 é 1, então dá menos 1. Então, a matriz P vezes a matriz A vezes a inversa da matriz P deu a matriz composta pelos elementos 4, 0, 0 e menos 1. Solução do problema: P vezes A vezes a inversa de P é igual à matriz 4, 0, 0 e menos 1. Ok? Eu elaborei essa videoaula especialmente para meus alunos do segundo ano A da Escola Estadual Antônio Fernandes de Oliveira, onde brilhantemente 11 alunos foram classificados para a segunda etapa da OBMEP 2018. Vocês são feras! E aí, como alguns grupos têm que dar uma aula para a turma, né? Como eu vi que esse tema matriz inversa é um tema que às vezes dá um nó na cabeça do aluno, eu estou aqui tentando dar uma ajudinha para vocês. Mas como eu sei que vocês são capazes e competentes, vocês vão dar conta do recado legal, ok? Um abraço a todos. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Caso você tenha gostado, deixe aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática.